E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós falaremos sobre a nossa segunda aula de Química 1, a aula que vai abordar geometria molecular, e a gente tem aí várias coisas legais para a gente poder trabalhar em relação a esse tema, tá? Então, vamos embora? Vamos embora. Deixa eu arrumar aqui. Ok, vamos lá então. Vou arrumar só mais um pouquinho. Pronto. Primeiramente, a gente tem que lembrar, né, o que é uma molécula. Eu já dei mais ou menos a definição de molécula quando nós trabalhamos as forças interatômicas, mas aí vale a pena lembrar, só para a gente poder entender melhor a geometria de uma molécula, né? Já que a gente está trabalhando na geometria da molécula, a gente tem que saber o que é uma molécula, né? Então, o que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos que vão se ligar entre si através de ligações covalentes. Então, toda molécula tem átomos que se ligam entre si através de ligações covalentes. Beleza. Se eu tiver qualquer ligação, que seja uma ligaçãozinha, diferente de uma ligação covalente, por exemplo, se eu tiver lá na minha estrutura uma ligaçãozinha iônica, esse composto ele já não é mais um composto molecular, já não é mais uma molécula, ele é um composto iônico, tá? Então, para ser uma molécula, eu tenho que ter uma estrutura que só apresenta ligações covalentes entre os átomos, certo? Só tem ligações covalentes entre os meus átomos. Ótimo. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder ilustrar melhor aí essa ideia, né? Temos o ácido sulfúrico, né? Reparem o seguinte, ó, como que os átomos estão se ligando aqui entre si, né? Nós temos ligações hidrogênio e oxigênio, ligação covalente, né? Hidrogênio com a metal. Oxigênio com enxofre, ligação covalente, a metal com a metal. E o resto aqui se repete, ou seja, a gente só tem ligações covalentes aqui nesse composto, logo isso aqui é um composto molecular, né? Uma molécula. Ou a gente também chama de composto covalente, tá? Aqui também no caso da água, né? Quais são os tipos de ligações que a gente tem na estrutura da água? A gente tem hidrogênio com oxigênio, que é o quê? Hidrogênio com um ametal, ou seja, ligação covalente, certo? E no caso do CO2 é a mesma coisa. Carbono com oxigênio são dois ametais que estão se ligando aí, formando duas ligações covalentes, ou seja, um composto molecular, uma molécula, né? O CO2, a estrutura dele é molecular, é uma molécula. A água, o ácido sulfúrico também. E agora, no caso do sulfato de sódio. No caso do sulfato de sódio, reparem no seguinte, eu tenho a estrutura do sulfato, que é essa estruturinha aqui, ó, bonitinha, ok. E aí, nessa estrutura, o que nós temos? Ligações covalentes, né? Entre oxigênio e enxofre, são dois ametais interagindo entre si, são ligações covalentes, ou seja, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Nós temos aqui também, ó, uma ligação iônica entre o sódio e o oxigênio, né? No caso, nós temos duas, né? São dois sódios fazendo ligação iônica. Dois sódios que cada um está doando um elétron para o átomo de oxigênio para ficar essa estruturinha aqui. Certo? E por isso que a gente tem aqui, ó, Na2, né? Porque são dois sódios com carga mais um cada um. E o íon sulfato, que é o íon S. Ui, ficou péssimo isso aqui. Peraí, deixa eu apagar. E o íon sulfato, que é o SO4 menos 2. Por que ele é o SO4 menos 2? Porque ele recebeu 2 elétrons. Cada elétron veio de um sódio. E aonde foi parar esses elétrons que o SO4 recebeu? Aqui, ó, nos átomos de oxigênio, que estão marcados em vermelhinhos, né? São os elétrons que faltavam aí para a gente ter esses dois oxigênios com o octeto completo, né? Então, reparem,
nós temos duas ligações iônicas aqui nessa estrutura, nesse composto sulfato de sódio. Dessa forma, esse composto ele não é um composto covalente, ele é um composto iônico, tá bom? Se apresenta uma ligaçãozinha iônica que seja, a gente já não tem mais uma molécula, a gente tem um composto iônico, tá bom? Para ser molécula, tem que fazer apenas ligações covalentes. Ok. Então, vamos lá para as geometrias moleculares, né? Que é a parte que nos interessa. Agora que a gente já sabe o que é uma molécula, a gente pode trabalhar a geometria da molécula. Então, o que é a geometria da molécula? A geometria molecular, né? A geometria molecular, ela vai realizar o estudo da forma como os átomos do meu composto estão distribuídos espacialmente. Ou seja, se eu pego o meu composto e se eu pudesse dar um zoom lá em uma molécula e eu pudesse ter ela assim palpável, né? Pudesse colocar uma moléculazinha na minha mão, como é que seria a estrutura espacial dessa molécula? Né? É isso que a geometria molecular vai estudar, a estrutura espacial de uma molécula, a forma como os átomos dessa molécula vão se organizar espacialmente, tá? E aí, essas formas, elas se apresentam, existem várias, e as são mais importantes, e a que a gente costuma estudar no ensino médio, que caem no vestibular, são 5, né? Quais são essas 5? A geometria linear, a geometria angular, a geometria trigonal plana, a geometria piramidal e a geometria tetraédrica. Então, basicamente, a nível de vestibular, a nível de ensino médio, nós trabalhamos essas 5 geometrias. Existem só essas 5? Não, tá? Porém, a nível de vestibular, são essas 5 que a gente trabalha, tá? Então, a gente vai ver aí detalhadamente como chegar aí nessas 5 estruturas, nessas 5 organizações espaciais dos átomos. Então, como é que a gente vai fazer para determinar a geometria de uma molécula? Né? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa que a gente tem que entender é que os átomos de uma molécula, assim como os pares eletrônicos de um átomo, eles vão se organizar de forma que eles fiquem o mais distante possível uns dos outros, tá? Isso por quê, né? Por que os átomos eles vão tender a querer ficar o mais distantes possível um dos outros, né? Uma distância maior possível? Isso acontece por causa da repulsão das nuvens eletrônicas, ou seja, a repulsão dos elétrons, né? Como os elétrons eles têm lá a carga deles, a carga negativa, eles não vão querer ficar muito, muito perto uns dos outros, então a tendência deles é se afastarem. Essas nuvens eletrônicas, né, manterem uma maior distância possível devido a essa repulsão característica de cargas iguais, né? Sempre quando a gente tem coisas que têm a mesma carga, né? Situações ou, enfim, qualquer situação, isso vai na física, vai na química, enfim. Uma estrutura que tem a mesma carga, essas estruturas aí, elas vão se repelir. E o mesmo vale aí para o elétron, né? Certo? Então, quem gere essa repulsão aí dos elétrons, né, e consequentemente essa distância, esse distanciamento dos átomos, é um modelinho que a gente chama de modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou também a gente pode chamar de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né? Em inglês é Valence Shell Electron Pair Repulsion, né? E aí por isso que a gente chama de modelo VSEPR, né? Por causa da sigla em inglês, tá? Então, o que o modelo VSEPR fala? Ele fala que os pares eletrônicos da camada de valência do meu átomo vão se repelir de forma que as nuvens eletrônicas
adquiram a maior distância possível aí entre si. E o que é a nuvem eletrônica, gente? A nuvem eletrônica é a ligação química, né? São os pares eletrônicos que estão fazendo a ligação química ou os pares de elétrons livres lá do meu átomo central, tá bom? Então, a gente tem que ter isso bem definido aí na nossa cabeça. O modelo VSEPR, ele vai dar um efeito significativo aí para a gente em relação às ligações químicas que estão acontecendo e, no caso, se a gente tiver par de elétrons livres no átomo central, né, se a gente tiver mais de dois átomos, né, onde um dos átomos vai ficar no meio, né, central, esse átomo central, se ele tiver par de elétron livre, esse par de elétron livre também vai exercer repulsão, tá? Repulsão eletrônica aí da camada de valência. Então, a ideia é essa. Isso aqui eu já falei, né? Porque os átomos querem distância uns dos outros por causa da repulsão das nuvens eletrônicas dos átomos. E aí a gente tem que entender que nuvem eletrônica é tanto são tanto os pares de elétrons das ligações covalentes, né, as ligações entre os átomos, como os pares de elétrons livres também, tá? É o que está escritinho aqui, que eles estão até de mal, porque eles não estão de mal, eles não querem ficar perto um do outro. Bom, então, qual é o passo a passo para a gente poder descobrir a geometria de uma molécula? Um passo a passo, né, entre aspas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, obviamente, construir a nossa estrutura de Lewis, né? Ou seja, lá a estrutura eletrônica, né, que a gente chama da nossa molécula. Para a gente poder construir a estrutura de Lewis, a gente tem que pegar a fórmula molecular do nosso composto, olhar quais são os elementos, ver quais são os elétrons da camada de valência, quantas ligações cada átomo vai fazer. Aí a gente monta lá, coloca os elétronzinhos em cada átomo, monta a estrutura de Lewis. Aí a gente tem que verificar se o nosso átomo central ele tem elétron livre, porque se tiver elétron livre, esse elétron livre vai empurrar as ligações interatômicas para baixo, tá? Depois que a gente organizou essas ligações para baixo, a gente monta a nossa fórmula estrutural e observa qual é a geometria que foi apresentada. Gente, esse é um passo a passo. Eu só falei, não mostrei nada. Então, relaxa que eu vou mostrar. Depois que eu mostrar todas as estruturas geométricas, vocês vão entender melhor o passo a passo, tá bom? A princípio, deixa ele aqui, guarda ele no coração, tá? Que vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então, vamos lá. A primeira geometria que a gente vai trabalhar, obviamente, a gente vai começar do mais fácil para o mais difícil, né? Então, a primeira geometria é a geometria linear. Bom, vamos lá. Português. Geometria, organização dos átomos. Linear, linha, ou seja, pelo português, pela lógica, né? Pela lógica da vida, pela lógica do ser humano, a gente trabalha o quê? A gente está trabalhando uma organização dos átomos em linha. Os átomos estão se organizando no espaço de maneira que eles formem uma linha, certo? Ou seja, o ângulo entre um átomo e outro aí que é formado, né? É um ângulo de 180 graus. Very fácil, né? Para isso acontecer, se a gente tiver dois átomos interagindo entre si, a gente vai ter uma estrutura desse tipo aqui, ó. Dois átomos, onde o ângulo aqui é 180 graus, né? Eu posso ter átomos que se ligam, formando uma geometria linear, dois átomos fazendo essa geometria, ou três átomos, tá? Esse tipo de geometria só pode ser formada por moléculas com dois ou três átomos, ó. Então, o ângulo de ligação aqui, ó, 180. Tá? O ângulo entre um átomo e outro da ponta, tá? É claro que se eu fosse ver aqui também seria 180, tá? Beleza. Então, como é que seria isso no 3D? Eu vou mostrar para vocês como é que ficaria no tridimensional. Bom, então, o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é a molécula diatômica de hidrogênio, né? A molécula de H2. Por ser a mais simples, né? O que a gente tem que fazer para poder descobrir a geometria dessa molécula? A gente, como para todas as outras, né? Seguindo lá o nosso passo a passo. A gente tem que pegar
e olhar lá na tabela periódica quais são os elementos que a gente tem lá na estrutura do nosso composto, né? Então, no caso aqui da molécula do H2, a gente tem o elemento hidrogênio. Lá na tabela periódica, a gente observa que o hidrogênio está na família 1A. Isso quer dizer que ele tem um elétron na camada de valência dele. A gente sabe que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Consequentemente, ele vai precisar de mais um elétron para poder ficar estável, né? Ele já tinha um, ele precisa receber um elétron para poder ficar estável, cada hidrogênio, né? Ou seja, se ele precisa de mais um elétron, ele vai fazer uma ligação covalente do tipo simples, porque cada ligação covalente simples fornece aí um elétron para o meu átomo em questão, né? Para os átomos, certo? Então, eu vou fazer uma ligação do tipo covalente simples. Aí, então, a gente vai lá e coloca a estrutura eletrônica do nosso hidrogênio, né? Da molécula H2. São 2 átomos de hidrogênio, cada um tem um elétron, ou seja, uma bolinha aqui para cada um. E aí, a gente faz a ligação do tipo covalente simples aqui entre esses dois, né? Como nós temos uma molécula com 2 átomos apenas, a gente não tem um átomo central para poder se preocupar. Então, a gente já vai e desenha logo a estrutura a fórmula estrutural dessa molécula, substituindo aqui esses 2 eletrõezinhos pelo tracinho, né? Que representa aí o par eletrônico. Aí a gente observa qual é a organização dos átomos, desses 2 átomos aí no espaço. Se a gente fosse colocar numa estrutura 3D, esses 2 átomos se organizariam dessa forma aqui, ó. Certo? Então, em forma de linha. Isso aqui é no modelo que eu falei da bolinha com o palitinho de dente, certo? A gente olha uma linha, né? Eu poderia observar isso também lá no simulador, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a gente observa aqui ó, no modelo da bolinha, que é uma geometria linear. Vamos ver como é que fica isso quando a gente está trabalhando lá no simulador, certo? Vamos olhar lá. Só um minuto. Bom, esse aqui é o simulador que eu havia falado para vocês, que faz a simulação da geometria da molécula. Então, o que a gente vai fazer? Tira essa ligaçãozinha daqui, a gente vai ficar com apenas um átomo. Né? Reparem que eu tenho aqui geometria molecular aqui embaixo no canto esquerdo e geometria do elétron. Né? A gente vai deixar marcada só aqui a geometria molecular, tá? A geometria do elétron não, porque senão vai confundir vocês. Beleza. A gente vai estar lá, deixa eu pegar aqui, a gente vai fazer a molécula da H2. A gente já tem um átomozinho e a gente sabe que a molécula de H2 faz uma ligação covalente do tipo simples, né? Cada átomo de hidrogênio faz uma ligação covalente simples. Então, eu venho aqui nas ligações e coloco uma zinha. E pronto, eu já montei a molécula e eu vou observar aqui, ó. Posso mexer se eu quiser, para frente, para trás, para um lado, para o outro, certo? Que a minha geometria é uma geometria linear. O meu programa, o meu simulador, ele diz a geometria aqui embaixo para mim, ó, no canto esquerdo. Deixa eu marcar aqui, ó. Ele diz aqui embaixo qual é a geometria, tá? Então, aqui a geometria do tipo linear, certo? E é correspondente aqui ao meu modelo, né, de bolinhas que eu fiz aqui no 3D. Geometria linear. Beleza. Bom, o próximo exemplo é o HCl. Então, a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez para H2. O que eu preciso fazer para desenhar a estrutura do HCl? Eu tenho que ir lá na tabela, olhar a família do hidrogênio e do cloro. Hidrogênio família 1A, se estabiliza com 2 elétrons, precisa de mais um elétron, vai fazer uma ligação covalente simples. Cloro, família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, precisa de mais um elétron, então vai fazer uma ligaçãozinha para poder receber esse um elétron que ele está precisando, uma ligação covalente simples. Ok. Vou aqui desenhar a minha estrutura de Lewis. Como vai ficar? Hidrogênio com o seu 1 elétron e cloro com os seus 7 elétrons. Faço a ligação entre os dois. Os dois estão com a quantidade certa que precisam para completar lá a sua estabilidade.
não tem átomo central, consequentemente não preciso me preocupar com isso. Logo, só vou substituir aqui o par eletrônico pelo traço, e aí eu tenho esse tipo de estrutura aqui, ó, onde eu tenho um átomo grande, um átomo pequeno, né, só para representar aqui os átomos diferentes, uma geometria do tipo linear, que vai ficar igual àquela que eu acabei de mostrar para o H2, certo? Então, não vou mostrar lá no simulador, porque não tem necessidade, tá bom? Até porque são dois átomozinhos. Então, geometria linear para o HCl. Para o CO2, mesma coisa. Deixa eu falar na tabela. Carbono, família 4A, 4 elétrons na camada de valência, precisa de 4 elétrons, certo? Aí ele pode fazer 4 ligações simples, ou 2 duplas, ou uma tripla e uma simples. Beleza. Oxigênio, família 6A, precisa de 2 elétrons. Ele pode, para receber esses 2 elétrons, ele pode fazer uma ligação dupla ou 2 ligações simples, certo? Beleza, aí vai depender, né, de com quem ele está se interagindo, né, digamos assim, está interagindo. Vou lá, tenho 3 átomos aqui no meu composto. Quem é que vai ficar no meio da estrutura de Lewis? Quem precisa fazer maior número de ligações? Carbono, né, porque ele precisa de mais elétrons. Ok. Com isso, carbono fica no meio, oxigênio em volta, seus elétrons aí nas suas respectivas posições, faço as ligaçõezinhas deles, e aí o que eu observo? Eu observo que eu tenho um átomo central. Eu tenho que olhar nesse átomo central se eu tenho par de elétron livre. Eu não tenho par de elétron livre no carbono. Todos os elétrons do carbono estão comprometidos em ligações, certo? Marquei ali. Se todos os elétrons do carbono estão comprometidos em ligações, eu não vou ter repulsão de par de elétron livre, porque eu não tenho elétron livre. Consequentemente, pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos, essa é a posição dos átomos onde eles vão ficar mais distantes entre si, um dos outros. Então, a minha geometria é linear. E aí, como é que ficaria essa geometria linear do CO2. Deixa eu pegar aqui. Eu botei uma ligação só para o CO2. Vai ficar assim, dessa forma. Geometria linear. Carbono no meio, oxigênios ali nas pontas e as ligações duplas. Certo? CO2. Se eu fosse trabalhar isso aqui no meu simulador, né, eu observo que a minha geometria é uma linha, né? E no simulador, como é que vai ficar? Vamos ver. Bom, aqui no meu simulador, eu já estou com um átomo de carbono aqui, né, um átomozinho, e aí eu sei que o meu CO2 faz 2 ligações duplas. Então, eu venho aqui na ligação dupla e coloco ela 2 vezes. Beleza. Como eu não tenho par de elétron livre, eu não vou botar aqui, ó, par solitário. Isso aqui não vai entrar porque eu não tenho, mas se tivesse, ó, já mudaria a estrutura, tá vendo? Não tem. Então, aqui, ó, geometria do tipo linear. Posso girar aqui a minha molécula para onde eu quiser. O meu simulador já me informou aqui a geometria, tá vendo? Então, geometria do tipo linear. E a minha molécula no simulador vai ficar dessa forma. Beleza. Bom, o próximo exemplo é o exemplo do ácido cianídrico, né? O HCN. Então, vamos lá. A gente tem que fazer o mesmo passo a passo para tudo, né? O hidrogênio está na família 1A, tem um elétron na camada de valência, precisa fazer mais uma ligação para receber mais um elétron. Nitrogênio está na família 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, precisa de 3 para completar o octeto, então vai fazer 3 ligações. Certo? Ligações simples, né? Que ele está
falando. Ele pode fazer uma ligação tripla também. Ou uma dupla e uma simples. E o carbono, que está na família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência, consequentemente, ele precisa de mais 4 elétrons. E aí, para ele poder receber esses 4 elétrons, ele pode fazer 2 ligações duplas, 4 ligações simples ou uma ligação tripla com uma ligação simples. Beleza. Então, a gente vai ter que agora ver quem é que vai ficar no meio, né? Já que a gente tem 3 átomos, um vai ter que ser o átomo central. O átomo central é aquele que vai precisar fazer maior número de ligações, que é o carbono. Então, o carbono fica no meio, hidrogênio e nitrogênio em volta. Certo. Coloquei aqui, ó, fiz a estrutura de Lewis com os elétrons da camada de valência de cada átomo. E montei aqui a quantidade de ligações necessárias aí para poder estabilizar cada átomo. Aí eu olho lá no átomo central, que é o meu carbono. Eu vou olhar lá no carbono e vou observar se sobrou algum par de elétron para o carbono. Sobrou algum par de elétron? Tem algum par de elétron do carbono que não esteja fazendo ligação? Não, não tem par de elétron livre. Todos os elétrons do carbono estão comprometidos com ligações. Ótimo. Se todos os elétrons do carbono estão comprometidos com ligações, então não vai ter nenhum elétron para empurrar essas ligações aí entre hidrogênio e nitrogênio para baixo. Logo, essa ligação é uma ligação, essa molécula ela tem uma geometria do tipo linear, né? E aí vai ficar dessa forma no meu modelinho 3D. Né? Uma geometria linear, onde eu tenho o hidrogênio ligado ao carbono, e esse carbono está fazendo uma ligação tripla aqui, ó, representada pelos 3 palitinhos, né? Uma ligação tripla com o átomo de nitrogênio, certo? Vamos ver agora como é que ficaria isso no simulador. E no simulador, eu vou retirar aqui as ligações, vou deixar só um átomo, certo? Eu quero montar o HCN, então eu sei que o carbono com o hidrogênio faz uma ligação simples e o carbono com o nitrogênio vai fazer uma ligação tripla, então vou colocar aqui a ligação tripla. Aí aqui, ó, o simulador já me dá a geometria, né? Geometria linear. E eu consigo ver aqui, se eu girar minha molécula, eu consigo ver exatamente a geometria dela. É uma linha, né? Os átomos se organizam no espaço, formando aí uma linha, certo? Beleza. A próxima geometria é a geometria angular, né? Então, o que a gente tem em relação à geometria angular? A gente vai ter átomos se organizando no espaço, formando um ângulo aí entre esses dois átomos da extremidade, digamos assim, de aproximadamente 109 graus, né? E é um único ângulo, só tem esse ângulozinho de aproximadamente 109 graus, ou seja, um ângulo menor que 180, né? E essa geometria, que é a geometria angular, ela sempre vai acontecer com moléculas compostas por 3 átomos, tá? Sempre moléculas compostas por 3 átomos. E por que que a minha molécula, ela admite essa geometria, essa configuraçãozinha assim angular, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Ela admite essa configuração porque a gente vai ter pelo menos um par de elétrons livres no átomo central, tá? Esse par de elétron livre no átomo central, vou representar aqui assim, ó. Um par de elétronzinho aqui, pelo menos um, tá? Pode ter mais de um. Esse par de elétron livre, ele vai empurrar a ligação, essas duas ligações aqui, ó, para baixo, por causa da repulsão eletrônica. Então, esses átomos, eles não vão conseguir mais ficar aqui, ó, em linha, porque esse par de elétrons aqui empurra essas duas ligações para baixo devido à repulsão eletrônica, tá?
Então, qual a diferença entre a geometria angular, onde eu tenho 3 átomos se ligando, e a geometria linear, onde eu também vou ter, no caso da geometria linear, com 3 átomos, tá? Porque eu posso ter com 2. Qual a diferença da geometria linear com 3 átomos e da angular? É a presença do par de elétron livre. Na geometria angular, eu tenho um par de elétron livre e esse par de elétron livre vai jogar a ligação para baixo, tá? Na linear, eu não vou ter isso, então, por isso que a ligação fica retinha, tá? Vamos ver aqui exemplos de moléculas que têm geometria angular. O primeiro exemplo aqui é a molécula da água, né? Então, a gente constrói a molécula, hidrogênio família 1A, precisa de um elétron, vai fazer uma ligação covalente normal. Oxigênio família 6A, precisa de 2 elétrons para completar o octeto, então ele vai precisar fazer 2 ligações covalentes. Pode ser uma ligação covalente simples ou uma dupla, né? Aí eu vou ver quem é que vai ficar no meio, já que eu tenho 3 átomos, quem fica no meio é o oxigênio, porque precisa fazer mais ligações. Então, eu coloco aqui a minha estrutura de Lewis com o oxigênio e o hidrogênio com seus elétrons. Vou lá e faço aqui a ligação, né? A primeira ligação e a segunda ligação. Beleza, depois que eu fiz essas 2 ligações, estabilizei todo mundo. Agora eu vou ver. Sobraram um par de elétrons no átomo central, que é o oxigênio. Sobraram 2 pares aqui, ó. Um em cima e um embaixo. Esse embaixo ele vai subir, tá? Ele vai vir para cá. Beleza? Vai ser representado aqui, ó. Os 2 aqui em cima. Beleza, então esses pares de elétrons livres da água, né, no átomo de oxigênio, eles vão empurrar as 2 ligações entre o oxigênio e o hidrogênio para baixo. Vão empurrar essas ligações para baixo para fazer com que, para todo mundo se acomodar aí da melhor forma possível e dando essa geometria angular. No 3D, a geometria seria assim, ó. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Vou tirar o par de elétrons, tá, gente? Para vocês poderem enxergar melhor. Assim, dessa forma. O átomo de oxigênio, né? Ligando-se aqui a 2 átomos de hidrogênio. Beleza. Mas por que essas 2 ligações aqui, elas estão para baixo? Elas não são retas, que nem, por exemplo, aqui que é reto. Por que não é reto assim? Tá? Por que é angular desse jeito e não é assim? É angular desse jeito porque eu tenho, no caso da água, 2 pares de elétrons livres no oxigênio. Um par de elétronzinho vai estar aqui e o outro par de elétronzinho vai estar aqui. Ó, parece uma orelhinha, né? E eles vão estar assim exatamente nessa posição. Por quê? Porque essa posição aqui contrária, ó, é a posição onde eles vão estar mais afastados um do outro e afastados da nuvem eletrônica aqui da ligação também, né? Então, eles ficam assim, ó, com essa estrutura, ó, em planos diferentes, né? Os elétrons estão aqui nesse plano, digamos assim. Os elétrons estão nesse plano aqui, no plano da minha caneta, né? E as ligações estão nesse outro plano aqui, certo? Então, cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Ninguém atrapalha ninguém. Só que é claro que para ficar mais fácil de visualizar essa geometria, a gente tira o par de elétron para vocês poderem visualizar que é uma geometria angular, forma esse ângulozinho aqui, ó. Antes, se ela fosse linear, não formaria esse ângulo aqui de aproximadamente 109 graus. Na linear não forma, é uma linha. Na angular, eu já tenho a formação desse ângulo, tá? Então, essa aqui é a ideia. Como é que vai ficar isso no meu simulador? Vamos ver lá no simulador. Então, montando aqui a molécula da água, né, eu já tenho meu átomo central, que vai ser o átomo de oxigênio, e eu sei que o oxigênio faz 2 ligações com o hidrogênio, então eu vou colocar aqui. Só que se eu deixar só aqui, ó, se eu não colocar o par de elétron livre, vai ficar uma geometria o quê? Uma geometria linear, como está dizendo aqui, ó, geometria linear. Por que então, o que eu vou fazer então para que
essa minha molécula de água assuma a geometria dela de verdade, que é a angular. Eu vou colocar os dois pares de elétrons livres aqui do oxigênio, ó. E aí a gente vai ter, ó, exatamente aquilo que eu falei, ó. Cada par de elétrons, os pares de elétrons, eles estão em um plano espacial, digamos assim, e as ligações estão em outro plano. Cadê aqui a minha molécula? Aqui, ó. Eu mostrei aqui, né? Que nem está aqui no modelo, né? No simulador, ó. Vou botar a minha molécula aqui de frente, como está aqui, ó. Um par de elétrons para frente e um par de elétrons para trás, né? Se eu colocar agora o hidrogênio apontando aqui para frente, aqui, ó, assim, ó, o que eu tenho? Eu tenho dois pares de elétrons aqui, um hidrogênio atrás e um hidrogênio na frente, é a mesma coisa, certo? Então, o que faz essa molécula de água assumir essa geometria aqui, ó, angular, essa geometria angular, é a existência desses pares de elétrons livres que vão empurrar essa ligação para baixo, reparem, ó. Se eu tirar o par de elétron livre, se eu tiver um, também fica angular, ó, gente, ó. Mas não é o caso aqui que o oxigênio tem dois pares de elétrons livres, tá? Se eu tirar o par de elétrons, geometria linear, já mudou lá automaticamente, tá vendo? Coloco o par de elétrons, geometria angular, que é a geometria da água, beleza? Muito bonito, né? Eu adoro essas tecnologias. Bom, então vamos lá. Bom, então como é que vai ficar o H2S, que é o meu próximo exemplo? É a mesmíssima explicação da água. A diferença é que eu troquei o átomo de enxofre pelo o átomo de oxigênio pelo átomo de enxofre, né? Sendo que os dois estão na mesma família, logo são as mesmas necessidades e as mesmas configurações. Então, o H2S, ele vai ter uma geometria igual à da água, né? E o formato, tudo igualzinho da água. Ah, então é o mesmo tudo. Tudo bem, gente? Não vou reexplicar. E o gás, e o ozônio, né? Que é um gás. Né? Como é que vai ficar a geometria do ozônio? Né? O oxigênio está na família 6A, vai precisar de 2 elétrons, ou seja, vai precisar fazer 2 ligações. Como eu tenho 3 átomos de oxigênio, todos eles são iguais, então tanto faz quem vai ficar no meio. Montei aqui a minha estrutura de Lewis e já estabeleci, já botei aqui na repulsão dos pares eletrônicos, porque no átomo de oxigênio sobrou aqui um par de elétron livre, né? Então, como é que fica a minha fórmula estrutural? Fica dessa forma, né? Com um par de elétron livre, vai empurrar essas ligações aqui para baixo, certo? Beleza, então a geometria é angular. Se eu fosse colocar isso no 3D, como é que ficaria? Ficaria dessa forma aqui, ó. O oxigênio com o seu par de elétron livre, a ligação simples aqui entre o outro oxigênio, que é uma ligação, na verdade, do tipo dativa, né? E a minha ligação dupla aqui com o outro oxigênio. Se eu posso tirar aqui só para poder visualizar melhor. Geometria angular, fazendo um ângulo aqui, né? Entre esses dois átomos de oxigênio. Colocando o par de elétrons só para poder visualizar, né? E lá no simulador eu já mostrei que se eu colocar só um par de elétron, esse par de elétron aqui também vai empurrar as ligações para baixo, formando esse ângulo, tá? É claro que quanto mais elétrons, mais eu empurro a ligação para baixo, mas vocês não precisam saber exatamente o ângulo, não, porque isso não é o tipo de coisa que se pede. Só se pede a geometria angular. Beleza. Bom, a próxima geometria é a geometria trigonal plana. Então, o que a gente tem aí a respeito dessa geometria, né? O próprio nome já está dizendo. Trigonal
vem de triângulo, né? E plano é um triângulo no plano, né? Então, a gente vai ter basicamente 4 átomos se organizando no espaço de forma a formar um triângulo no meu plano. E aí a gente vai ter esses átomos se organizando com ligações de aproximadamente 120 graus aí entre eles. Ah, como é que eu vou saber que são 120 graus? Nesse caso, eu não vou precisar decorar, não. É só pegar o 360 e dividir por 3, tá? E por que a minha geometria trigonal plana? Por que eu não tenho essas ligações descendo? Porque eu não tenho pares de elétrons livres no meu átomo do meio. Meu átomo central aqui, ó, não tem par de elétron livre, tá? Então, como eu não tenho par de elétron livre, os meus átomos vão ficar todos assim, ó, no plano, ó. Se eu pego uma folha de papel e coloco aqui, ó, todos eles estão no mesmo plano. Se eu tivesse elétrons livres aqui, o elétron livre ia jogar essas ligações para baixo, que é o que acontece na geometria piramidal, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, na trigonal plana é dessa forma, formando um triângulo, que é se a gente juntar uma reta aqui em todos os átomos, a gente tem a formação de um triângulo, tá? E a gente tem aí 4 átomos constituindo esse tipo de estrutura, certo? Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo é o BF3. Então, o que eu tenho que fazer? Montar a estrutura de Lewis, que é a estrutura eletrônica. O boro está na família 3A, mas ele é uma exceção do octeto. Ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência dele. Então, ele precisa fazer mais 3 ligações, né? E o flúor, na família 7A, precisa fazer uma ligaçãozinha para receber o 1 elétron que ele está precisando. Eu organizo aí os flúors em torno do boro. Por quê? Porque o boro é o que precisa fazer mais ligação, então ele é o átomo central, né? Observo, tem elétron livre lá no boro? Não tem, ó. Todos os elétrons localizados do boro estão comprometidos com ligação, né? Se eu não tenho elétron livre, essas ligações vão ficar assim o mais distante uma das outras. E esses ângulos eles têm que ser iguais de uma ligação para outra, tá? Então, esse ângulo aqui é 120, esse aqui é 120 e esse aqui também é 120, tá? Por que 120? Porque 360 dividido por 3 dá 120. Geometria trigonal plana, essa geometria aqui. Boro no meio e os flúors em volta, certo? Ó, no plano, trigonal plana, porque eu posso botar no plano. Trigonal porque é um triângulo e plana porque está no plano do papel, no plano da minha mão, certo? Como é que vai ficar isso no meu simulador? Vamos ver. Bom, eu estou aqui com o simulador com um átomo, que é o meu átomo central, e eu quero colocar 3 átomos fazendo ligação simples, cada um, né? Então, vou colocar aqui 3. Beleza. Como eu não tenho o elétron livre no átomo central, eu não vou colocar par solitário, certo? Aí eu já observo aqui, ó, a geometria que é dada, trigonal plana, certo? Essa geometria aqui. Se eu for pegar aqui, ó, a minha molécula e girar, vou girar aqui que nem está aqui, né? Eu vou ter exatamente a mesma estrutura, tá? Então, eu não consigo visualizar no simulador, usa a bolinha, beleza? Que tá igualzinho, certo? É um plano, geometria trigonal plana, tá? Bom, beleza. Próximo, SO3, é a mesma coisa, né? Só que agora eu tenho enxofre e oxigênio. Os dois estão na família 6A, os dois têm 6 elétrons na camada de valência, os dois precisam fazer 2 ligações. Porém, quem está em menor quantidade é o enxofre. Então, é ele que vai ficar lá no meio, pedindo elétron para todo mundo, tá? Beleza. Bom, aí o enxofre fica no meio,
faz aqui a ligação dupla com esse oxigênio e com os outros dois ele vai fazer dativa para manter o octeto dele completo, tá? Sem ferir o octeto dele. Mas poderia também expandir, né? Porque todo mundo, a partir do terceiro período lá da tabela periódica, pode expandir o octeto se quiser, certo? Todo mundo ali, a partir do terceiro período, usar metais, né? Se quiserem expandir o octeto, eles podem expandir a partir do terceiro. Tá, ok. Sabendo disso, como é que fica, então, a estrutura aqui? Fica desse jeito, né? O átomo de enxofre aqui no meio, a dupla com carbono e as ligações dativas aqui com carbono, não, com oxigênio. E as ligações dativas aqui com os outros átomos de oxigênio. Geometria o quê? Trigonal plana. Por que trigonal plana? Porque no meu átomo central, que é o enxofre, não sobrou nenhum elétron livre. Então, não vai ter ninguém para empurrar essas ligaçõezinhas aqui para baixo. Certo? Como é que fica isso no simulador? Vamos ver ali. Então, a gente vai adicionar, ó, uma ligação dupla e duas ligações simples. Geometria do tipo trigonal plana. Certo? Foi dado aqui, ó. Beleza. Eu consigo, então, mudar aqui a posição da molécula. Aqui dá para ver certinho que é um plano. Ele tá assim, né? Assim. Opa. Aqui. Tá no plano. Certo? Ok. Aí a próxima molécula é o CH2O. Vamos lá. Carbono, família 4A, precisa de 4 elétrons, 4 ligações. Oxigênio, família 6A, precisa de 2 ligações, para completar, ele está precisando de 2 elétrons. E hidrogênio, família 1A, precisa de mais uma ligação, porque ele precisa de 1 elétron. Beleza. Com isso, quem é que vai ficar no meio? Quem fica no meio é quem precisa fazer maior número de ligações, que é o carbono, porque ele precisa de mais elétrons. Ok. Coloquei carbono no meio, os outros em volta. Fórmula estrutural, fórmula eletrônica aqui de Lewis. Certo? Coloquei os elétrons lá, seus átomos, tá. O carbono com seus 4 elétrons, oxigênio com seus 6 elétrons e hidrogênio com seu 1 elétron cada um. Beleza. Com isso, o que eu vou fazer? Fazer as ligaçõezinhas, né? E aí eu tenho que observar, lá no meu átomo central, tem algum elétron livre aqui? Tem algum elétron sobrando? Não, no meu átomo central não tem elétron livre. Então, não vai ter nenhum par de elétron aqui do carbono que empurre essas ligações para baixo. Então, consequentemente, a geometria é trigonal plana. Vai ficar igual aqui, ó. Vai ficar igualzinho aqui, tá? Que a gente já viu também. Geometria trigonal plana. Aqui está faltando elétron do oxigênio, 2 elétronzinhos. Vou consertar no material. Ah, e aqui também. Mas tudo bem. Não vai fazer diferença para a geometria, não. A próxima geometria é a geometria piramidal, né? A geometria piramidal é uma geometria que também é composta, né, estruturada por 4 átomos, e a gente tem os átomos se organizando aí no espaço, formando uma pirâmide, certo? Onde a gente vai ter aqui as ligações tendo ângulos de aproximadamente 107 graus. Preciso decorar? Não, tá? O ângulo não é o mais importante. O importante, como eu falei, é a geometria. E por que eu tenho a formação desse tipo de geometria piramidal? Eu tenho esse tipo de geometria porque eu vou ter par de elétron livre no átomo central. Então, eu vou deixar de ter a estrutura trigonal plana. Quando eu coloco o par de elétron livre aqui, essa estrutura que era trigonal plana vira piramidal. Essa é a evolução, certo?
Antes era trigonal plana, quando sobrou um par de elétrons, empurrou a ligação para baixo, virou piramidal. Exemplo, NH3. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó. Aqui é a geometria piramidal. Aqui está representando meu par de elétron livre. Tá? Então, reparem, forma uma piramidezinha. Certo? Por isso que é piramidal, tá? Eu coloquei aqui o par de elétron aqui, essa bolinha aqui para representar menorzinho o par de elétron livre. Jogando a ligação para baixo. Se eu não tivesse esse par de elétron livre, ia ser trigonal plana. É claro que não com essa ligação dupla aqui, né? Mas ia ser trigonal plana. Como eu botei o par de elétron livre aqui, aí eu não é trigonal plana, é piramidal. Certo? Mas vamos lá analisar a amônia. O que eu tenho? Nitrogênio, família 5A, precisando fazer 3 ligações, porque quer receber 3 elétrons. E hidrogênio, família 1A, precisando fazer uma ligação, porque está precisando de 1 elétron. Quem fica no meio? Nitrogênio, porque precisa de mais ligações, precisa de mais elétrons. Coloco o hidrogênio em volta, todo mundo aí com seus elétrons aqui na minha fórmula eletrônica, minha fórmula de Lewis. Certo? Depois disso, eu observo lá o meu átomo central, que é quem? O nitrogênio. Nitrogênio. Ele tem par de elétron livre sobrando? Tem, sim, senhor. Aqui, ó, um par de elétron livre. Esse par de elétron livre vai pegar essas ligações e vai jogar para baixo. Assim. Jogar essas ligações para baixo, formando a pirâmide. Então, eu tenho aqui a minha fórmula estrutural, geometria do tipo piramidal. Bonitinho. Deixa eu tirar aqui para não confundir, né? Mas finge que tem. Par de elétron livre aqui, ó. Geometria piramidal. Certo? Essa geometria só é piramidal porque tem par de elétron livre ali, para poder empurrar a ligação para baixo. Vamos ver como é que fica isso no simulador. Eu já tenho aqui o meu átomo central. Vou colocar, ó, aqui, ó, eu tenho 3 ligações simples, né? De hidrogênio com esse meu átomo central. Então, 3. Se eu não coloco o par de elétron livre, olha lá, ó, geometria qual? Qual a geometria que está aqui, ó? Trigonal plana. Por que que a minha geometria não é trigonal plana? É piramidal? Porque eu tenho um par de elétron livre que está empurrando essa ligação aqui para baixo. Né? Aqui o par de elétron livre aqui, ó. E aí a minha geometria virou piramidal, olha lá, piramidal. Certo? Então, esse par de elétron livre aqui joga as ligações para baixo, formando essa minha geometria piramidal, uma piramidezinha. Bonitinho. O mesmo vai valer aqui para o PCl3, tá? O fósforo tá aqui na família 5A. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui na família 5A, então ele precisa de 3 elétrons, logo precisa fazer 3 ligações. E o cloro tá na família 7A, então ele precisa de uma ligação, porque ele já tem 7 elétrons, então precisa de um elétronzinho, né? Beleza. Quem vai ficar no meio? O fósforo fica no meio, porque precisa fazer mais ligações, os cloros ficam em volta. Beleza. Fiz a minha estrutura eletrônica, botei lá a ligaçãozinha de cada átomo, observo o átomo central, que é o meu fósforo. Tem elétron livre? Tem, ó, tá aqui. Esse elétron livre empurra a ligação para baixo, todas as ligações, formando essa geometria piramidal, que a gente já viu lá no simulador. Certo? Muito bonito, né? Muito fácil. Então, não esqueçam que você só consegue enxergar a geometria se você desenhar a molécula, senão fica difícil. E por último, mas não menos importante, a geometria tetraédrica. Tá. A geometria tetraédrica, a gente também vai ter uma organização dos átomos formando uma pirâmide
no espaço, onde a gente vai ter os ângulos entre as ligações de aproximadamente 109 graus. Bom, se a geometria tetraédrica forma uma pirâmide, né? O tetraedro é um tipo de a pirâmide é um tipo de tetraedro, né? E a geometria piramidal também forma uma pirâmide. Qual é a diferença de uma para outra, né? É o número de átomos, a quantidade de átomos envolvidos. Na geometria tetraédrica, a gente tem 5 átomos envolvidos, enquanto na piramidal a gente tem 4, tá bom? Então, é um átomozinho a menos na piramidal, tanto que a gente tem um par de elétrons ali sobrando, que joga a ligação para baixo. Na tetraédrica, esse par de elétron que estaria sobrando lá da piramidal, ele vai estar comprometido com ligação. Essa é a diferença, tá? Então, ele vai estar lá fazendo ligação com outros átomos, com mais um átomo, certo? Então, qual é o lance aqui da tetraédrica? A gente não vai ter par de elétron livre nessa geometria, não tem, tá bom? Bom, vamos lá o exemplo do CH4, né? Carbono, família 4A, precisa de 4 elétrons, logo precisa fazer 4 ligações. 4 ligações simples, ou 2 ligações duplas, ou uma tripla e uma simples, certo? O hidrogênio, família 1A, precisa fazer uma ligação, porque ele precisa de um elétron. Quem vai ficar no meio vai ser o carbono, porque precisa fazer mais ligações. Os hidrogênios ficam em volta. Aqui, minha estrutura de Lewis, fórmula eletrônica. Observa o átomo central, que é o carbono. Tem elétrons livres? Tem elétron sobrando? Não tem elétron livre no CH4. Então, a estrutura parece estranha, porque fica assim, ó, a fórmula estrutural. Ah, mas se não tem elétron livre, por que esses hidrogênios estão para baixo? Vocês vão ver que não tem como colocar... aliás, até tem, mas não é a forma mais normal colocar todos os 4 átomos de carbono, não que não seja mais normal, na verdade, colocando todos os átomos de hidrogênio no mesmo plano, todo mundo no plano, a gente não vai ter o maior ângulo de ligação, ângulo entre as ligações, porque se você pega aí 360 e divide por 4, você tem ângulos de 90 graus entre as ligações, certo? E na geometria tetraédrica, assim, nessa estrutura, dessa forma, a gente tem ângulos de 109 graus, ou seja, ângulos maiores. Quer dizer que os átomos, desse jeito, eles estão mais distantes entre si, então é mais estável. Por isso que na geometria tetraédrica, os átomos ficam assim, dessa forma. Eles não ficam todos no plano, que nem, por exemplo, na trigonal plana, né? Poderia fazer um quadrado lá, que nem está aqui, né? No próprio desenho, só que no plano. Só que isso aqui não é estável, eu vou ter ângulos de 90 graus. Se eu posso ter um ângulo de 109, melhor, né? Então, esse é o motivo. Beleza, então fica assim, ó, dessa forma. Se a gente parar para pensar, ó, parece com a piramidal, não parece? Qual é a diferença dessa daqui para a piramidal? A piramidal não tem esse átomo aqui, certo? Aqui seria um par de elétron livre. Beleza? Mas também parece com a angular, né? Se eu tiro essa ligação aqui, ó, também parece com a angular. Qual a diferença? É que aqui não tem essa ligação. Seria elétron livre também. Então, reparem que se eu coloco aqui para cima essa ligação e aqui para cima essa ligação, lembra a geometria da água, não lembra? Lembra a geometria da água? Lembra que a geometria da água era angular e aqui tinha os pares de elétrons livres. E aqui ficavam só os átomos. Aqui, ó, que bonito. Olha a magia. É a magia, gente, ó. Lembra a geometria da água? Com os pares de elétrons livres e aqui oxigênio e hidrogênio. Lembra, não lembra? Mas aí se eu virar, ó, não é uma geometria tetraédrica? É uma geometria tetraédrica, tá? Só que a diferença qual é? Que aqui todo mundo é átomo, não é par de elétron livre. Então, ó, quando eu tenho todos os átomos, todos os elétronzinhos aqui do meu átomo central sendo ligados, e 5 átomos envolvidos, eu tenho uma geometria tetraédrica. Muito legal, né? Muito bacana. Eu acho, assim, um negócio muito bonito de se ver.
Bom, vamos ver isso no simulador? Vamos ver isso no simulador. Vamos lá, ó. Tô aqui. Eu tenho 4 ligações simples. 1, 2, 3, 4. Ó, geometria tetraédrica. Aqui, ó, tetraédrica, certo? E se eu for mexer aqui nas minhas ligações, ó, exatamente o que eu falei. Ó, vamos encarar que isso aqui fosse par de elétron livre. Ó, vou até tirar aqui 2 ligações e vou colocar par de elétron livre. Não parece a mesma geometria? Parece, ó. Parece. A diferença é que a geometria seria angular, porque aqui é elétron, né? Não é átomo sendo ligado. Mas se eu tiro esse par de elétron, coloco aqui mais uma ligação, aí eu tenho, ó, piramidal, que eu acabei de falar com vocês. Se eu tiro esse par de elétron e coloco uma ligação, eu tenho tetraédrica. Ai, gente, isso é tão lindo. É um negócio emocionante, me emociona. Coisa mais bonita de se ver, né? Ó, se eu tiro uma ligação e coloco um par de elétron livre, piramidal. Olha, claro que a minha pirâmide aqui tá meio torta, né? Mas deu para entender. Piramidal. Olha que lindo. Se eu tiro uma ligação e coloco mais um par de elétron, angular. Olha que lindo. Muito bonito, gente. A química é uma coisa maravilhosa. Até dá vontade de chorar de tanta emoção. E aí, vou tirando esses pares de elétrons e colocando aqui as ligações no lugar, tetraédrica, né? Onde eu tenho aqui, ó, 2 átomos aqui no mesmo plano, certo? E 2 átomos em um outro plano diferente. Então, aqui, digamos, eu tenho esses 2 átomos aqui. Vou marcar de rosinha aqui, ó. Esse átomo e esse átomo estão em um plano. E esse aqui que está em vermelho e o outro que está lá atrás estão em um outro plano. Então, eles estão o mais distante possível um do outro, certo? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. O mesmo vale para essa molécula aqui de SiF4, né? O silício, ele está lá na família do carbono, né? Família 4A, então a explicação que eu dei para o CH4 é a mesma do SiF4, né? Até porque o flúor está na família 7A, também precisa fazer uma ligação. A gente monta estruturas de Lewis aqui, certo? Observa o átomo central que é silício. Tem elétron livre? Não, não tem. Eu tenho 4 flúores em volta dele, então eu vou ter uma geometria do tipo tetraédrico. Beleza. E é isso, gente. Ó, em relação às geometrias, é isso. Deixei aqui um resuminho para vocês poderem visualizar das geometrias. Ó, começando pela linear, linear com 2 átomos e linear com 3 átomos, certo? Qual a diferença da linear com 3 átomos para a angular? Qual a diferença entre essas duas aqui? A diferença é que a angular tem um par de elétrons, tem pelo menos um, né? Pelo menos um par de elétron livre aqui que empurra essas ligações para baixo, enquanto a linear não tem, certo? Então, a diferença desses dois caras aqui é esse par de elétron livre aqui, ó. Que estaria aqui, certo? Beleza. Nesses dois casos aqui, tanto na angular como na linear de 3 átomos, né? Eu tenho 3 átomos envolvidos. Depois, passando para 4 átomos envolvidos, quais são as opções? As opções são piramidal e tetraédrica, certo? Qual a diferença da piramidal e a trigonal plana? Eu olhei para tetraédrica, falei tetraédrica, mas circulei a trigonal plana. Qual a diferença da trigonal plana para piramidal? Na piramidal, eu tenho par de elétron livre. Nossa, meu par de elétron ficou lindo. Na piramidal, eu tenho par de elétron livre.
enquanto na trigonal plana não tenho, certo? Aonde que eu tenho par de elétron livre? No átomo do meio, no átomo central. No caso aqui, no pretinho, tá? E por último, com 5 átomos envolvidos, né? A gente passou por 2, por 3, por 4, agora com 5. 5 átomos envolvidos, nós só temos a geometria tetraédrica, somente ela, tá bom? Então, that's it. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Tá aqui o link dos simuladores. O link da geometria é esse aqui primeiro. A gente também pode brincar de construir moléculas aqui, por esse link aqui, que é o link da construção. Mas ele não vai te dar a geometria, você só vai brincar de montar, tá bom? O que te dá a geometria com os pares de elétrons, tudo bonitinho, é esse primeiro link aqui da geometria molecular, certo? Testem em casa, brinquem bastante. Quem quiser comprar o modelinho das bolinhas, é baratinho. E quem não, achar que não precisa, usa o simulador. Esses simuladores aqui, se eu não me engano, não precisa baixar nada, não. Você usa já direto do computador, tá bom? Tem alguns que precisam baixar, mas esses aqui não precisam. É por HTML, uma coisa assim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima aula.